Como eu dizia, aceitei o desafio, mas um ponto que a gente não pode esquecer é que estamos em total evolução. O direito, a economia, que antes eram duas ciências que se falavam às vezes tomando um chopp, hoje elas se falam diariamente. E se a gente pensar em M&A, a gente não tem como pensar um sem o outro. Isso é um fato que a gente não consegue mais esquecer, digamos assim. Eu apertei demais aqui. E por quê? Primeiro você tem um intercâmbio. Você começa a trazer conceitos do direito para dentro da economia e conceitos da economia para dentro do direito. Hoje, eu não sei se na cadeira de economia existe algum estudo relacionado ao direito, mas com certeza na faculdade de direito existe hoje cadeiras específicas de direito econômico, micro e macroeconomia. Então, assim, o entendimento do advogado está ampliando um pouco mais. E se a gente falar em M&A, não adianta eu fazer um instrumento jurídico ou pensar numa estrutura de um M&A se eu não olhar o aspecto financeiro. Porque juridicamente pode ser perfeito, juridicamente pode funcionar, pode ser aceito pelos órgãos de controle, mas pode não ser economicamente interessante para a empresa, tanto a compradora quanto a vendedora. E aí entra o economista, entra a economia para fazer essa parceria com o direito. Da mesma forma, olhando pelo outro prisma, nós temos o pessoal da economia que às vezes desenvolve um bom projeto, uma boa estrutura, mas quando você tenta colocar isso no papel, ela se torna inviável. Exemplo clássico são aquelas operações gigantescas que a primeira coisa que acontece é o quê? Vamos para o CAD. E o CAD avalia e fala, não, aqui vai ter concentração demais. Por mais que economicamente seja viável, por mais que juridicamente seja viável, você tem um outro elemento aí que derruba toda a sua estratégia. O que isso nos permite? Ampliar a análise. Se você consegue olhar todos os aspectos de uma operação, a sua operação é muito mais sólida. Inclusive, dizer não. Como o Leandro bem colocou, tem negócios que não vão acontecer porque eles não vão acontecer mesmo que ambas as partes queiram. E um exemplo que ele usou, que eu acho que é muito interessante, é pintura. Às vezes não vai funcionar. Tá? Nessa junção economia e direito, o que a gente consegue? Mitigar riscos financeiros e legais. Porque fica na due diligence, né, eu acho que a maioria que já deve ter passado por uma, você tem ali os contadores, os economistas, os advogados, um falando com o outro, todo mundo procurando, ninguém procura solução, né? Due diligence é para procurar problema. Procurar a dívida, procurar o que está, como o Leandro bem falou, embaixo do tapete, a poeira. Né? Então, vou passar muito rápido, acho que é mais uma questão mais conceitual. Né? Fusão e aquisição. Apesar de estarem os dois nomes em conjunto, a gente pode dizer que, juridicamente, são dois institutos que vão gerar consequências e resultados distintos. Né? A fusão, você vai ter duas empresas que se juntam para formar uma nova empresa. Ou seja, eles vão juntar energia, vão fundir para que elas cheguem com mais força no mercado e se desenvolvam melhor. Já a aquisição não. É uma maior normalmente, né? Ou pelo menos espera-se, né, que uma seja maior e adquira a menor. Aqui, como eu falei, fusão, empresa A e empresa B, você vai ter a empresa AB embaixo. E a gente começa agora a fazer uma análise rápida. Já voltando pelo tema da minha fala de hoje. Aspectos tributários numa fusão. Né? Onde é que a gente consegue ver aqui riscos tributários? Na due diligence. Quando você começa a fazer o levantamento das empresas, entender os passivos tributários que ambas possuem e o que isso vai impactar no resultado final. Porque a partir do momento que elas se fundirem, elas vão passar a ser responsáveis solidárias em qualquer questão tributária. E na aquisição? Na aquisição, como eu disse, uma vai adquirir a outra. Né? Vai ter o controle do capital, o ganho de capital. E aí começa um ponto interessante, que é as questões tributárias do ganho de capital.
Ou seja, eu tenho uma empresa A que comprou a empresa B, os sócios da empresa B eles vão sair, normalmente. Né? Normalmente, quando você tem aquisição, você tem você expurga os sócios, o novo absorve como um todo, ao contrário da fusão que junta todo mundo para trabalhar em conjunto. Então você tem a venda do controle acionário, e isso gera impactos relevantes. Né? E esse ganho de capital é exatamente essa diferença. A diferença do valor da alienação das cotas ou das ações, a depender da natureza jurídica dessa empresa. Um exemplo prático, nós temos uma empresa XYZ SA, não entrei aqui se ela é aberta ou fechada, acho que a gente já ia acabar aprofundando demais. O investidor, quando adquiriu as ações a 1 milhão, e quando ele foi adquirido, né, foi a 3 milhões, tendo aí um ganho de 2 milhões. Né? Isso é um ganho de capital. Ele teve um crescimento exponencial. Óbvio que eu usei aqui números bem grotescos, bem inflados, exatamente para se perceber a diferença, mas as diferenças às vezes podem ser mínimas, mas pode haver sim um ganho financeiro na operação. O imposto de renda, ele vai incidir o quê? Exatamente nessa diferença, a depender do quanto houve de ganho de capital do sócio adquirido. Né? Aí a gente volta um pouquinho também na fala do Leandro, né? Que ele me precedeu, então eu vou ter que fazer a menção a ele. Né? Os demais ainda não tive o privilégio de ouvir. Como é que você consegue mitigar essas questões do ganho de capital? A primeira dela é você manter a realidade da empresa no seu dia a dia, atualizando os ativos e passivos, capital social de empresa, toda a parte financeira que a gente só lembra, né? Eu tenho que vender, quanto é que vale a minha empresa? Vale agora 20 vezes mais do que quando eu constituí. Mas nesses 10 anos aí que você cresceu 20 vezes, quantas atualizações você realizou perante os órgãos de controle? Só quando eu aumentei o capital um pouquinho ali para pegar um empréstimo, alguma coisa assim. Então, assim, é um ponto de mitigação você manter esse acompanhamento. A saúde de uma empresa, quando você tem uma empresa, por exemplo, uma SA, com ações na bolsa, o mercado dita o preço dela. Então você consegue isso praticamente no dia a dia. Quando você é fechado, não, você tem que ter essa disciplina interna para poder manter essa avaliação. Como eu falei, a atualização do capital social e a atualização das pessoas jurídicas. Né? Às vezes você tem modificações da estrutura da empresa, se era uma SA, passa para uma limitada, se era fechada, passa aberta, ou aberta vira fechada. Então, assim, tudo isso tem que ser refletido, tudo isso tem que ser monitorado se no futuro houver realmente a intenção da operação. Agora, entrando num outro ponto, já nessa operação de M&A, né, o que nós conseguimos vislumbrar que é um grande problema? Principalmente o levantamento de capital. As empresas elas têm uma certa dificuldade de adquirir capital. Aí agora um pouco do advogado falando do economês. Dinheiro no Brasil é caro, os juros são altos, a instabilidade é alta, as chances de modificações políticas e econômicas são altas, então existem muitos riscos envolvidos. Então o levantamento de capital ele é um cenário bem delicado. Só que eu trouxe, talvez aqui, fugindo um pouco desses modelos clássicos, eu trago duas possibilidades. Uma que eu conversei até pouco com o Rafael, que é a parte de incentivos. Incentivos fiscais, eles são incorporados ao patrimônio da empresa. Aquilo ali vira um ativo da empresa. Na aquisição, sendo um bem, né, um direito, ele é incorporado, ele é trazido para a empresa que está adquirindo. Então, por exemplo, o exemplo que nós conversamos, se você tem uma redução de um incentivo no estado do Rio de Janeiro de 20%, que agora aqui tem 20% para 3%, essa empresa, na hora do valuation, você tem que dizer, olha, ela tem um fluxo de caixa muito bom, porque ela tem um incentivo fiscal para reduzir 17% no tributo dela. Então, isso é uma forma de levantamento de dinheiro. E as empresas precisam observar isso. E são regras que, assim,
pela nova reforma tributária, que a gente vai ter aí um período de transição, temos que aproveitar aí até 2032, se tudo não mudar de novo, né? No Brasil, nada é certo, nem o passado é mais certo no Brasil. E uma segunda forma que eu acho bem relevante, principalmente as empresas que têm algum desenvolvimento de tecnologia, são os bancos de fomento. Os bancos de fomento, eles são BNDES é o mais clássico, e aí você tem toda aquela aura em cima do BNDES, só que se você for amigo do príncipe, você consegue desenvolver algum tipo de trabalho, mas você tem um aqui no Rio de Janeiro que é muito bom, que é a AGRIO, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio, que assim, é um local que você é muito bem recebido, tecnicamente auxiliado e tem taxas extremamente convidativas. Então, vale a pena também para as empresas que buscam essa alavancagem, digamos assim, buscar esses caminhos. Queria agradecer, né, como falei, eu sou um estranho no ninho, mas agradeço muito a oportunidade. Boa noite a todos.